A chuva caía forte sobre o asfalto molhado da rodovia, criando uma cortina de água que dificultava a visão de qualquer motorista. Os limpadores de para-brisa trabalhavam em velocidade máxima, mas mesmo assim, mal conseguiam dar conta da quantidade de água que descia do céu cinzento. Era um daqueles dias em que a natureza parecia conspirar contra quem precisava estar na estrada, transformando uma viagem rotineira em algo perigoso e estressante. Lucas dirigia sua caminhonete branca com cuidado redobrado, os olhos fixos na pista à frente. Suas mãos seguravam o volante com firmeza, mas não com tensão. Ele conhecia aquela estrada como a palma da sua mão. Nos últimos 5 anos, desde que se mudara para o interior depois do divórcio, percorria aquele trajeto pelo menos 2 vezes por semana. Conhecia cada curva, cada lombada, cada trecho perigoso. Mas a chuva sempre tornava tudo diferente, mais imprevisível. No banco traseiro, seu filho Miguel, de apenas 7 anos, estava entretido com o gibi do Homem-Aranha, aparentemente alheio à tempestade lá fora. De vez em quando, o menino olhava pela janela e fazia algum comentário sobre os raios que cortavam o céu ou sobre como a água deixava tudo parecido com uma piscina gigante. Lucas sorria com os comentários inocentes do filho, sentindo aquela mistura de amor e responsabilidade que só a paternidade pode trazer. A vida de Lucas não tinha sido fácil nos últimos anos. O divórcio com Amanda fora turbulento, cheio de acusações e ressentimentos de ambos os lados. Ela o acusara de ser ausente demais, sempre focado no trabalho, sem tempo para a família. Ele respondera dizendo que trabalhava justamente para dar conforto a ela e ao filho, mas as palavras não foram suficientes para salvar o casamento. No final, Amanda ficara com a casa na capital. Ele se mudara para uma cidade menor a 150 quilômetros de distância e Miguel passava uma semana com cada um. Era sexta-feira, dia de buscar o menino na casa da mãe, e levá-lo para passar o fim de semana. Lucas sempre esperava ansiosamente por esse momento. Durante a semana, a casa parecia vazia demais, silenciosa demais, sem a presença barulhenta e alegre do filho. Mas aos fins de semana, tudo ganhava vida novamente. Eles jogavam bola no quintal, assistiam filmes, faziam pipoca, conversavam sobre super-heróis e dinossauros. Era o momento em que Lucas se sentia completo novamente, mesmo que apenas por 2 dias. O trabalho como engenheiro civil em uma construtora local pagava razoavelmente bem, mas exigia dedicação. Lucas coordenava obras de construção de galpões industriais e conjuntos habitacionais na região. Era um trabalho que exigia estar constantemente em movimento, visitando canteiros de obras, resolvendo problemas, lidando com fornecedores e clientes. Ele gostava do que fazia. Sentia-se realizado ao ver um projeto sair do papel e se transformar em concreto e aço. Mas o divórcio o fizera questionar muitas coisas sobre suas prioridades. Amanda sempre dissera que ele amava mais o trabalho do que a família. Lucas negava, mas no fundo sabia que havia alguma verdade naquilo. Não que ele não amasse a esposa e o filho, mas talvez tivesse se perdido no meio do caminho, deixando que as responsabilidades profissionais consumissem todo o seu tempo e energia. Agora, como pai solteiro, ele tentava compensar, tentava estar mais presente durante os fins de semana que passava com Miguel. Tentava ser não apenas um pai, mas também um amigo, alguém em quem o menino pudesse confiar. A chuva começou a diminuir um pouco, e Lucas conseguiu aumentar levemente a velocidade. Ainda faltavam cerca de 40 minutos até chegar em casa. Ele olhou pelo retrovisor e viu Miguel bocejando. O menino sempre ficava cansado depois da semana na escola, e a viagem de volta geralmente o deixava sonolento. Lucas sorriu, imaginando que em breve o filho estaria dormindo, como acontecia na maioria das vezes. Foi então que ele viu o carro parado no acostamento. Era um sedã cinza, com o pisca-alerta ligado. Ao lado do veículo, uma mulher de taier escuro segurava um guarda-chuva que mal a protegia da chuva. Ela olhava para o pneu traseiro do lado do motorista, que estava completamente murcho. A cena não era incomum naquela estrada, especialmente em dias de tempestade, quando pedras e detritos podiam facilmente causar furos nos pneus. Lucas diminuiu a velocidade instintivamente. Sua primeira reação foi parar e oferecer ajuda, como sempre fazia quando via alguém em dificuldades na estrada. Mas então, olhou para o relógio no painel. Já passava das 7 da noite,
e ele prometera a Miguel que fariam pizza juntos quando chegassem em casa. O menino vinha falando sobre isso durante toda a semana, empolgado com a ideia de ajudar o pai a preparar a massa e escolher os ingredientes. Além disso, Lucas estava cansado. Fora uma semana particularmente difícil no trabalho, com problemas numa obra que atrasara o cronograma e deixara o cliente insatisfeito. Ele passara os últimos dias apagando incêndios, como gostava de dizer, resolvendo questões que deveriam ter sido resolvidas por sua equipe, mas que acabavam sempre caindo em seu colo. Tudo o que ele queria era chegar em casa, tirar a roupa molhada, tomar um banho quente e relaxar com o filho. A mulher ao lado do carro olhou na direção da caminhonete de Lucas quando ele passou devagar. Por um breve instante, os olhares se cruzaram. Ela tinha por volta de 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque, e uma expressão que misturava frustração e esperança. Era óbvio que ela esperava que alguém parasse para ajudar. Aquele olhar ficou gravado na mente de Lucas por uma fração de segundo, mas ele desviou os olhos e continuou dirigindo. Não é minha responsabilidade, pensou ele, tentando justificar para si mesmo a decisão de não parar. Ela pode ligar para alguém, tem celular, provavelmente tem seguro do carro que pode enviar um guincho ou assistência. E além do mais, está perigoso parar na estrada com essa chuva toda. Ainda mais com o Miguel no carro. Seria irresponsável da minha parte. Os argumentos faziam sentido em sua cabeça, mas algo no fundo de sua consciência o incomodava. Ele sabia que aqueles eram apenas pretextos, desculpas para não fazer o que seria correto. A verdade era mais simples e menos nobre. Ele estava cansado. Queria chegar logo em casa, e parar para ajudar uma desconhecida significaria perder pelo menos meia hora, talvez mais, dependendo da situação. Alguns metros depois de passar pelo carro parado, Lucas teve um impulso. Não foi algo premeditado ou racional, foi algo visceral. Uma reação emocional a alguma coisa que ele não conseguia definir claramente. Talvez fosse o olhar daquela mulher. Talvez fosse o fato de imaginar como se sentiria se fosse sua mãe ou sua irmã parada sozinha na estrada à noite. Ou talvez fosse simplesmente um momento de frustração com a própria vida. Sem pensar muito, Lucas estendeu o braço para fora da janela e fez um gesto obsceno na direção do retrovisor, como se dissesse silenciosamente à mulher que ele não estava nem aí para o problema dela. Foi um gesto rápido, impulsivo, quase infantil. Ele imediatamente se arrependeu, sentindo uma pontada de vergonha. Que coisa idiota de se fazer, pensou. Por que diabos eu fiz isso? Miguel, que tinha visto o gesto do pai pelo reflexo da janela, perguntou inocentemente do banco de trás. Pai, por que você fez aquele sinal feio? Lucas sentiu o rosto esquentar. Como explicar para um menino de 7 anos um gesto tão estúpido e imaturo? Ele engoliu seco e tentou desviar do assunto. Não foi nada, filho. Só um momento de distração. Esquece isso, tá? Mas a professora disse que fazer gestos feios é falta de educação. Insistiu Miguel com a honestidade brutal das crianças. É verdade, a professora está certa, admitiu Lucas, sentindo-se como um adolescente sendo repreendido. Papai não devia ter feito isso. Foi errado. Me desculpa por dar um exemplo ruim. Miguel pareceu satisfeito com a resposta e voltou sua atenção para o gibi. Mas Lucas continuou se sentindo mal. O gesto havia sido completamente desnecessário. A mulher provavelmente nem tinha visto, pois ele já estava a uma certa distância quando o fez. Mas isso não diminuía a vergonha que ele sentia. Era o tipo de coisa que definia caráter. E Lucas não gostava do que aquele gesto revelava sobre ele naquele momento. Enquanto continuava dirigindo, sua mente começou a divagar. Ele pensou em como sua vida havia mudado nos últimos anos. Antes do divórcio, ele se via como uma pessoa decente, trabalhadora, responsável, alguém que tentava fazer a coisa certa. Mas ultimamente, tinha se pegado fazendo escolhas que não se orgulhava. Pequenas coisas, como não retornar ligações de amigos, deixar de ajudar um vizinho que pediu um favor, reclamar excessivamente sobre problemas banais. O divórcio tinha mudado algo nele, não da noite para o dia, mas gradualmente. Ele se tornara mais fechado, mais focado em si mesmo, menos disposto a se estender pelos outros.
Amanda costumava dizer que ele era egoísta, e ele sempre negara com veemência. Mas talvez ela estivesse certa. Talvez o problema não fosse apenas o excesso de trabalho, mas uma incapacidade fundamental de colocar as necessidades dos outros antes das suas. A chuva havia parado quase completamente agora, dando lugar a um céu que começava a clarear no horizonte. Lucas tentou afastar os pensamentos negativos e se concentrar no presente. Em poucos minutos estariam em casa, e ele poderia finalmente relaxar. Amanhã seria um novo dia, e ele faria questão de ser um pai melhor, uma pessoa melhor. Eles passaram pela entrada da cidade, e Lucas sentiu aquele alívio familiar de estar chegando em território conhecido. Sua casa ficava em um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Uma construção simples, mas confortável, com 3 quartos, uma sala espaçosa e um quintal grande, o suficiente para Miguel brincar à vontade. Não era luxuosa como a casa onde moravam antes do divórcio, mas era deles, ou pelo menos dele, e isso significava algo. Quando estacionou na garagem, Miguel já estava animado novamente, falando sobre a pizza que fariam e perguntando se poderiam colocar aquele monte de queijo que ele gostava. Lucas sorriu e prometeu que sim, que fariam a melhor pizza do mundo. Enquanto ajudava o filho a tirar a mochila do banco traseiro, ele olhou para o céu, que agora mostrava algumas estrelas entre as nuvens que se dispersavam. Por um breve momento, Lucas pensou novamente na mulher que deixara parada na estrada. Será que ela conseguiu ajuda? Será que ficou muito tempo esperando? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não era problema dele. Ele tinha suas próprias preocupações, sua própria vida para cuidar. O fim de semana passou rapidamente, como sempre. Eles fizeram a pizza na sexta-noite, e Miguel ficou todo sujo de molho e queijo, rindo enquanto tentava jogar a massa para o alto, como tinha visto em algum programa de televisão. No sábado, acordaram cedo e foram jogar bola no parque. Depois almoçaram fora e passaram a tarde assistindo a uma maratona de filmes de super-heróis. No domingo, Lucas levou o menino ao zoológico da cidade vizinha, e eles passaram horas observando os animais e conversando sobre tudo e nada. Foram 2 dias bons, exatamente do tipo que Lucas precisava. Ele conseguiu esquecer o trabalho, os problemas, as preocupações da semana. Era só ele e Miguel, pai e filho, aproveitando o tempo juntos. Quando chegou a hora de levar o menino de volta para a casa da mãe no domingo à noite, Lucas sentiu aquele aperto familiar no peito, aquela tristeza de ter que se separar novamente. Amanda estava na porta quando eles chegaram, e trocaram as cortesias de sempre. Ela perguntou se Miguel se comportou bem. Ele disse que sim e comentou sobre as atividades do fim de semana. Havia uma formalidade entre eles, agora, uma distância que não existia antes. Eles não eram mais inimigos, como tinham sido durante o divórcio, mas também não eram amigos. Eram apenas 2 ex-cônjuges tentando criar um filho da melhor maneira possível, apesar das circunstâncias. A segunda-feira chegou com sol forte e céu limpo, como se a tempestade da sexta-feira nunca tivesse acontecido. Lucas acordou cedo, como sempre, preparou café, tomou banho e se vestiu para mais um dia de trabalho. Ele tinha uma reunião importante pela manhã com um cliente insatisfeito com o andamento de uma obra, e precisava estar preparado para lidar com reclamações e cobranças. O escritório da construtora ficava no centro da cidade, num prédio comercial de 3 andares. Lucas dividia uma sala com mais 2 engenheiros, mas naquela manhã chegou antes deles, como costumava fazer. Gostava daquele momento de silêncio antes que o dia começasse de verdade, quando podia organizar suas ideias e planejar as atividades sem interrupções. A reunião com o cliente foi tão difícil quanto ele imaginava. O homem, dono de uma fábrica de móveis que estava expandindo suas instalações, estava furioso com o atraso na conclusão do galpão que Lucas estava coordenando. Ele ameaçou processar a construtora, disse que estava perdendo dinheiro, que sua reputação estava em jogo. Lucas ouviu tudo pacientemente, pediu desculpas, explicou as razões técnicas para o atraso, apresentou um novo cronograma e prometeu que fariam tudo ao seu alcance para recuperar o tempo perdido. No final, o cliente aceitou dar mais uma chance, mas deixou claro que não toleraria novos atrasos.
Lucas saiu da reunião exausto mentalmente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era a primeira vez que tinha que lidar com situações assim, mas nunca ficava mais fácil. Ele voltou para sua sala, preparou mais café e mergulhou no trabalho, tentando encontrar soluções para os problemas que estavam atrasando a obra. O dia passou em um borrão de ligações telefônicas, e-mails, análises de planilhas e visitas ao canteiro de obras. Quando Lucas finalmente olhou para o relógio, já eram quase 7 da noite. Ele estava cansado, com fome e tudo o que queria era ir para casa, mas ainda tinha alguns relatórios para terminar. Decidiu que voltaria no dia seguinte para concluir o trabalho pendente. Foi na terça-feira pela manhã, quando Lucas chegou ao escritório e checou seus e-mails, que ele viu a mensagem que mudaria tudo. Era uma intimação oficial, enviada por um tabelião, informando que ele deveria comparecer ao Fórum da Comarca na sexta-feira seguinte, às 10 horas da manhã, para uma audiência preliminar em um processo movido contra ele. Lucas leu o e-mail 3 vezes, sem entender direito do que se tratava. Processo? Que processo? Ele não tinha dívidas. Não estava envolvido em nenhuma disputa legal. Não tinha feito nada que justificasse ser processado. Seu coração começou a acelerar, e uma sensação de ansiedade tomou conta de seu estômago. Ele pegou o telefone e ligou para o número que constava na intimação. Uma atendente educada confirmou que sim, havia um processo contra ele, mas não podia fornecer detalhes por telefone. Lucas precisaria comparecer ao fórum no dia e horário marcados para tomar conhecimento da acusação e apresentar sua defesa. Quando ele perguntou quem era o autor do processo, a mulher hesitou por um momento antes de responder que se tratava de uma denúncia de conduta inadequada no trânsito. Conduta inadequada no trânsito? Lucas ficou ainda mais confuso. Ele era um motorista cuidadoso. Respeitava as leis de trânsito, nunca se envolvera em acidentes ou recebera multas graves. O que diabos estava acontecendo? Ele tentou obter mais informações, mas a atendente apenas repetiu que ele deveria comparecer à audiência para saber os detalhes. Durante o resto da semana, Lucas não conseguiu pensar em outra coisa. A preocupação o consumia, tirando sua concentração do trabalho e afetando seu sono. Ele conversou com alguns amigos e todos sugeriram que contratasse um advogado. Lucas entrou em contato com um profissional recomendado por um colega, mas o advogado disse que, sem saber exatamente do que se tratava a acusação, não havia muito que pudessem fazer além de comparecer à audiência e ouvir o que o autor do processo tinha a dizer. Na quinta-feira à noite, Lucas mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, tentando imaginar o que poderia ter feito para ser processado. Tinha certeza de que não cometera nenhuma infração grave, mas a incerteza o atormentava. E se fosse algo sério? E se pudesse perder sua carteira de habilitação? Pior ainda, e se pudesse afetar sua carreira ou sua guarda compartilhada de Miguel? A sexta-feira amanheceu clara e quente. Lucas acordou com dor de cabeça, resultado da noite mal dormida. Vestiu seu melhor terno, um azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais, como se a roupa pudesse de alguma forma ajudá-lo a fazer uma boa impressão. Tomou um café rápido, sem apetite, e saiu de casa com quase 1 hora de antecedência. Não queria correr o risco de se atrasar. O fórum ficava no centro da cidade, um prédio antigo de 2 andares com fachada de pedra e colunas na entrada. Lucas já tinha passado por ali inúmeras vezes, mas nunca imaginara que um dia entraria como réu em um processo. Ele estacionou o carro, respirou fundo algumas vezes, tentando acalmar os nervos, e entrou no prédio. Dentro, o ambiente era mais movimentado do que ele esperava. Havia advogados conversando em grupos, pessoas aguardando atendimento, funcionários caminhando apressadamente com pilhas de documentos. Lucas se dirigiu ao balcão de informações e informou que tinha uma audiência agendada. A funcionária conferiu seu nome em um sistema, entregou-lhe um papel com o número da sala e indicou o corredor à direita. Lucas seguiu as instruções e encontrou a sala indicada. Era uma das menores do fórum, com apenas algumas cadeiras para aguardar e uma porta fechada onde estava escrito Sala de Audiências 3, LC 100. Verificou as horas no relógio de pulso e percebeu que ainda faltavam 15 minutos
para o horário marcado. O tempo parecia passar devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. Outras pessoas começaram a chegar. Alguns eram claramente advogados, carregando pastas e conversando ao telefone. Outros pareciam tão nervosos quanto Lucas, provavelmente também réus ou testemunhas em algum processo. Ele tentou não ficar olhando para ninguém, mantendo os olhos fixos no chão ou nas paredes, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada minuto. Roteiro, capítulo 02. Conclusão. Finalmente, às 10 horas em ponto. A porta da sala de audiência se abriu e uma funcionária chamou os nomes das pessoas que deveriam entrar. Lucas ouviu seu nome ser pronunciado e sentiu as pernas bambas ao se levantar. Ele entrou na sala junto com outras 3 pessoas, e o que viu o fez parar por um segundo, processando a cena à sua frente. A sala era pequena e formal, com uma mesa elevada ao fundo, onde ficava a juíza, e 2 mesas menores na frente, uma de cada lado, para as partes envolvidas no processo. Havia uma bandeira do Brasil em um canto e o brasão da República na parede atrás da mesa da juíza. Mas o que realmente chamou a atenção de Lucas, o que fez seu coração dar um salto no peito, foi a mulher sentada na cadeira da juíza. Era ela, a mulher do carro parado na estrada, a mesma que ele tinha visto na sexta-feira anterior, debaixo da chuva, ao lado do pneu furado. Ela estava diferente agora, vestindo a toga preta característica do cargo, os cabelos castanhos soltos sobre os ombros e uma expressão séria e profissional no rosto. Mas não havia dúvida, era a mesma pessoa. Lucas sentiu o sangue fugir do rosto. Suas mãos começaram a suar, e uma onda de pânico tomou conta de seu corpo. A juíza que ia julgar seu caso era exatamente a pessoa para quem ele tinha feito aquele gesto obsceno na estrada. De todas as possibilidades, de todos os cenários que ele tinha imaginado durante a semana, esse era o pior de todos. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-lo na situação mais constrangedora e problemática possível. A juíza levantou os olhos dos papéis que estava lendo e varreu a sala com o olhar. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, houve um breve momento de reconhecimento. Ela não mudou a expressão, não demonstrou surpresa ou emoção, mas Lucas soube que ela também o tinha reconhecido. Ele viu um leve apertar dos lábios, quase imperceptível, mas que confirmava que ela sabia exatamente quem ele era. A funcionária pediu que todos se sentassem, e Lucas obedeceu mecanicamente, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele estava sentado à mesa da direita, sozinho, já que seu advogado não tinha podido comparecer naquela manhã por um compromisso de última hora. Do outro lado da sala, sentado à mesa da esquerda, estava um homem de terno escuro, que Lucas nunca tinha visto antes. Devia ser o advogado do autor do processo, pensou ele, mas ainda não entendia direito do que se tratava tudo aquilo. A juíza bateu o martelo levemente na mesa e começou a falar com voz clara e firme. Bom dia a todos. Damos início à audiência preliminar do processo número 2024/3456. Eu sou a juíza doutora Helena Carvalho, responsável pela vara de trânsito desta comarca. Estamos aqui para tratar de uma denúncia de conduta inadequada e ofensiva no trânsito. Helena, agora Lucas sabia o nome dela. Doutora Helena Carvalho, a mulher que ele tinha deixado na estrada, para quem tinha feito um gesto grosseiro e ofensivo, e agora ela estava sentada ali, na posição de poder, prestes a julgar seu caso. Lucas sentiu vontade de se levantar, pedir desculpas e explicar tudo, mas sabia que não era o momento. Ele apenas engoliu seco e tentou manter a compostura. A juíza continuou, agora olhando diretamente para Lucas. Senhor Lucas Henrique Almeida, o senhor está sendo acusado de ter praticado gesto obsceno e ofensivo contra outro motorista no dia 15 de novembro do ano corrente, por volta das 19 horas, na rodovia estadual 328, no quilômetro 52. De acordo com a denúncia, o senhor passou por um veículo parado no acostamento e fez um gesto grosseiro em direção à pessoa que estava ao lado do veículo, caracterizando desrespeito e conduta inadequada no trânsito. Lucas sentiu a sala girar ao redor dele. Então era isso. Ela tinha visto o gesto. Ele achava que estava longe demais, que ela não teria percebido. Mas ela tinha visto. E mais do que isso,
Ela tinha decidido processá-lo por causa daquilo. Uma parte dele achou absurdo desproporcional. Um simples gesto, por mais grosseiro que fosse, merecia um processo judicial, mas outra parte dele, a parte que ainda mantinha alguma lucidez, sabia que ele estava completamente errado. Ele tinha sido grosseiro, ofensivo, e ainda por cima com uma juíza. Embora não soubesse disso na época, a juíza pausou e olhou para Lucas, aguardando alguma resposta. O senhor tem algo a dizer antes de ouvirmos as testemunhas e as evidências? Lucas se levantou, as pernas tremendo levemente. Ele limpou a garganta e tentou falar com voz firme, mas o que saiu foi um som rouco e inseguro. Excelência, eu gostaria de dizer que lamento profundamente o ocorrido. Foi um momento de fraqueza, de falta de educação da minha parte. Eu não tenho desculpas para o que fiz. Foi errado, completamente errado. Helena olhou para ele por um longo momento, sem dizer nada. Seu rosto permanecia impassível, profissional. O senhor admite, então, que fez o gesto descrito na denúncia? Lucas assentiu, sentindo o peso da vergonha e do arrependimento. Sim, excelência, eu admito. Fiz um gesto grosseiro e ofensivo, e me arrependo profundamente. Se pudesse voltar atrás, jamais teria feito aquilo. A juíza fez algumas anotações no computador à sua frente, e então voltou a falar. Senhor Lucas, o senhor tem antecedentes criminais ou infrações graves de trânsito? Não, excelência, respondeu Lucas rapidamente. Nunca tive problemas com a justiça. Tenho minha carteira de habilitação há mais de 20 anos e nunca me envolvi em acidentes graves ou cometi infrações sérias. Algumas multas por excesso de velocidade e estacionamento irregular ao longo dos anos. Mas nada além disso. Helena assentiu e continuou seu questionamento. O senhor pode me explicar o que o levou a fazer esse gesto? Havia algum contexto específico? Alguma provocação anterior? Lucas hesitou. Como explicar algo que ele mesmo não entendia direito? Como justificar um momento de fraqueza, de mesquinharia? Ele respirou fundo e decidiu ser honesto. Excelência, não houve provocação nenhuma. Eu estava voltando para casa com meu filho, estava cansado depois de uma semana difícil de trabalho. E quando passei pelo carro parado no acostamento, vi a senhora. Vi a pessoa ao lado do veículo, com pneu furado. Meu primeiro instinto foi parar e ajudar. Mas eu estava com pressa, queria chegar logo em casa. E simplesmente continuei. E então, não sei exatamente por quê, fiz aquele gesto idiota. Foi mesquinhez. Foi falta de caráter mesmo. Não tenho outra explicação. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Lucas podia sentir os olhos de todos sobre ele. Julgando-o, ele se sentiu pequeníssimo, humilhado, mas sabia que merecia aquilo. A juíza continuou fazendo anotações e então perguntou: o senhor tem filhos? Sim, excelência, tenho um filho de 7 anos. Miguel, ele estava comigo no carro naquele dia. E ele viu o gesto que o senhor fez. Lucas sentiu uma pontada ainda mais forte de vergonha. Sim, ele viu. E me questionou sobre isso. Tive que admitir para meu filho de 7 anos que o pai dele tinha feito algo errado. Algo feio. Foi um dos piores momentos da minha vida como pai. Helena o olhou fixamente. E pela primeira vez, Lucas viu uma leve mudança em sua expressão. Não era simpatia exatamente, mas talvez um lampejo de compreensão, de humanidade por trás da toga. Ela suspirou levemente e então se virou para o advogado do outro lado da sala. Dr. Mendes, gostaria de fazer alguma pergunta ao réu? O advogado se levantou e ajeitou a gravata. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e postura rígida. Sim, excelência. Senhor Lucas, o senhor afirma que estava com seu filho no carro. Correto? Sim, correto. E mesmo assim, na presença de uma criança, achou apropriado fazer um gesto obsceno para uma pessoa desconhecida que estava precisando de ajuda na estrada? Lucas baixou os olhos. Não achei apropriado. Como eu disse, foi um momento de fraqueza. Não pensei nas consequências, não pensei em dar mau exemplo para meu filho. Foi um erro grave. O advogado continuou, agora com um tom mais agressivo. Senhor Lucas, o senhor tem noção
de que seu gesto poderia ser interpretado como ameaça, que uma mulher sozinha na estrada, à noite, poderia se sentir intimidada ou ameaçada por um comportamento desse tipo? Lucas sentiu o estômago apertar. Ele não tinha pensado nisso naquela hora, mas o advogado tinha razão. Helena estava sozinha, vulnerável, e ele tinha passado e feito um gesto agressivo. Sim, eu compreendo isso agora. Na hora, não pensei, mas compreendo perfeitamente como meu comportamento foi não apenas grosseiro, mas também potencialmente ameaçador. Peço desculpas sinceras por isso. O advogado olhou para a juíza e disse: Excelência, minha cliente, a doutora Helena Carvalho, estava retornando de um julgamento em outra comarca quando teve o problema com o pneu. Ela estava cansada, sob chuva forte, e aguardava por ajuda. O comportamento do réu foi não apenas ofensivo, mas demonstra uma falta de empatia e solidariedade que consideramos grave. Solicitamos que ele seja punido de acordo com a lei, tanto com multa quanto com suspensão da carteira de habilitação. Suspensão da carteira de habilitação, as palavras ecoaram na mente de Lucas como um sino fúnebre. Se ele perdesse a habilitação, como iria trabalhar? Sua profissão exigia que ele se deslocasse constantemente entre obras, visitasse clientes, fornecedores e, mais importante, como iria buscar Miguel na casa da mãe nos fins de semana. A possibilidade de perder aqueles momentos preciosos com o filho por causa de um gesto estúpido de 5 segundos era aterrorizante. A juíza olhou para o advogado e então para Lucas. Senhor Lucas, o senhor gostaria de acrescentar algo antes de eu deliberar? Lucas se levantou novamente, sentindo o desespero apertar seu peito. Excelência, eu sei que não tenho direito de pedir clemência. Sei que agi de forma errada, impensada, e que mereci ser punido. Mas gostaria que a senhora soubesse que esse não é quem eu sou realmente. Ou, pelo menos não é quem eu quero ser. Passei os últimos dias pensando muito sobre aquele momento, sobre o tipo de pessoa que eu me tornei depois do meu divórcio. Acho que me fechei. Fiquei mais amargo, mais focado em mim mesmo. E aquele gesto foi o resultado disso tudo. Ele pausou, organizando os pensamentos. Eu sou pai solteiro, tenho meu filho comigo nos fins de semana, e ele é a coisa mais importante da minha vida. O fato de ele ter visto aquele gesto, de eu ter dado aquele exemplo terrível para ele, me machucou mais do que qualquer punição que esta corte possa aplicar. Porque eu quero ser um pai melhor, um homem melhor. E naquele momento, falhei miseravelmente. A sala ficou em silêncio novamente. Lucas continuou, agora com a voz embargada. Se a senhora me permitir, gostaria de pedir desculpas diretamente. Não como réu para a juíza, mas como ser humano para ser humano. Eu sinto muito, de verdade. Sinto muito por não ter parado para ajudar. Sinto muito pelo gesto grosseiro. Sinto muito por ter faltado com respeito. A senhora não merecia aquilo. Ninguém merece ser tratado assim. Helena o observou em silêncio por um longo momento. Seus olhos pareciam avaliar não apenas as palavras de Lucas, mas a sinceridade por trás delas. Finalmente, ela falou. Sua voz, suave mas firme. Senhor Lucas, agradeço suas desculpas. E acredito na sua sinceridade quando diz que se arrepende. No entanto, como juíza, não posso basear minhas decisões apenas em arrependimento. Preciso considerar a gravidade da infração e as consequências que ela pode ter. Lucas assentiu, sentindo lágrimas ameaçarem surgir em seus olhos, mas lutando para mantê-las sob controle. Helena continuou. O que o senhor fez naquele dia foi mais do que apenas um gesto grosseiro. Foi uma demonstração de falta de empatia, de desconsideração pelo próximo. E essas atitudes, quando não são corrigidas, podem se transformar em comportamentos cada vez mais graves. No trânsito, especialmente, a falta de respeito e empatia mata. Mata. Literalmente. Pessoas morrem todos os dias porque motoristas se acham mais importantes que os outros, porque não respeitam regras, porque não se importam com as consequências de seus atos. As palavras de Helena eram duras, mas justas. Lucas sabia disso. Ele apenas ouvia, aceitando cada palavra como a verdade que eram. Dito isso, a juíza prosseguiu. Também reconheço que o senhor admitiu
prontamente sua culpa. Demonstrou arrependimento genuíno e não tem antecedentes criminais ou infrações graves. Esses são fatores atenuantes que devo considerar. Além disso, como mãe, ela pausou brevemente, corrigindo-se. Como pessoa, entendo que todos temos momentos de fraqueza, momentos em que não somos a melhor versão de nós mesmos. Lucas olhou para ela, surpreso com aquela última frase. Helena tinha dito que era mãe. De repente, ela deixou de ser apenas a figura imponente da justiça e se revelou como uma pessoa completa, com sua própria vida, seus próprios desafios. Portanto, Helena continuou: vou deliberar da seguinte forma, considerando a admissão de culpa, o arrependimento demonstrado e a ausência de antecedentes. Não vou aplicar a suspensão da carteira de habilitação. No entanto, o senhor será multado em R$5.000, valor a ser pago em 30 dias, e deverá realizar 40 horas de serviço comunitário em uma instituição que trabalhe com educação no trânsito. Lucas sentiu um alívio imenso invadir seu corpo. Ele não perderia a habilitação. Poderia continuar trabalhando, poderia continuar buscando Miguel nos fins de semana. A multa era alta, doeria no bolso, mas era administrável. E o serviço comunitário, bem, talvez fosse exatamente o que ele precisava. Além disso, Helena acrescentou: o senhor deverá escrever uma carta formal de desculpas, não para mim como juíza, mas para a pessoa que estava naquela estrada, explicando o que o levou a agir daquele modo e o que pretende fazer para ser uma pessoa melhor daqui para frente. Essa carta deverá ser entregue ao tribunal dentro de 7 dias. Sim, Excelência, disse Lucas imediatamente. Farei tudo isso. Agradeço imensamente pela oportunidade de me redimir. Helena bateu o martelo. Audiência encerrada. Senhor Lucas, o senhor receberá todos os documentos detalhando a sentença e as instruções para cumprimento das penalidades. Espero sinceramente que esta experiência o transforme em um motorista e em uma pessoa melhor. Sim, Excelência, pode ter certeza de que isso acontecerá. A juíza se levantou e todos na sala fizeram o mesmo. Ela saiu por uma porta lateral e Lucas ficou ali parado por alguns segundos, processando tudo o que tinha acontecido. Ele tinha escapado do pior, mas sabia que aquilo não era realmente sobre a punição legal. Era sobre quem ele era e quem queria ser. Do lado de fora da sala, Lucas sentou-se em um dos bancos do corredor e colocou o rosto entre as mãos. Ele estava exausto emocionalmente, mas também sentia um estranho alívio. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, como se ele finalmente pudesse respirar de novo. Ele tinha sido confrontado com a pior versão de si mesmo e sobrevivido à experiência. Agora, precisava decidir o que fazer com essa segunda chance. Naquela noite em casa, Lucas não conseguiu fazer muito além de ficar sentado no sofá, pensando. Ele ligou para Miguel e conversou com um menino por quase 1 hora, ouvindo histórias sobre a escola, sobre os amigos, sobre um desenho novo que tinha descoberto na televisão. A voz alegre do filho era como um bálsamo para sua alma ferida. Quando desligou, Lucas se sentiu grato por ainda ter aquilo, por ainda ter a oportunidade de ser um bom pai. No sábado pela manhã, ele sentou-se em frente ao computador e começou a escrever a carta que a juíza tinha solicitado. Não foi fácil. Como colocar em palavras toda a confusão de sentimentos, todo o processo de autorreflexão pelo qual tinha passado? Ele começou várias vezes. Apagou, recomeçou. Finalmente, depois de horas tentando, conseguiu escrever algo que parecia honesto e sincero. A carta começava com um pedido de desculpas direto e sem rodeios. Ele explicava o contexto daquele dia, não como justificativa, mas como forma de ajudar a entender seu estado de espírito. Falou sobre o divórcio, sobre como tinha se fechado emocionalmente, sobre como tinha perdido de vista valores importantes, como empatia e solidariedade. Falou sobre o filho, sobre a vergonha de ter dado aquele exemplo ruim, sobre como queria ser um homem melhor para Miguel poder se orgulhar. Na parte final da carta, Lucas escreveu sobre o que pretendia fazer diferente daqui para frente. Não eram promessas grandiosas ou irrealistas, mas compromissos simples e concretos.
Seria mais atento às necessidades dos outros, pararia para ajudar quando visse alguém em dificuldades, seria mais gentil no trânsito e na vida em geral. Trabalharia em si mesmo, talvez procurando ajuda profissional se necessário, para lidar com a amargura e o egoísmo que tinham se desenvolvido nele. Quando terminou a carta, já era fim de tarde. Lucas a releu várias vezes, fez alguns ajustes finais, e então a imprimiu em papel timbrado. No dia seguinte, domingo, levou pessoalmente ao fórum e a deixou no protocolo. Conforme instruído, na segunda-feira, Lucas começou a cumprir as horas de serviço comunitário. A instituição designada era uma organização que trabalhava com educação no trânsito para jovens de comunidades carentes. O trabalho consistia em ajudar a organizar palestras, preparar material didático e, às vezes, acompanhar os instrutores durante as aulas teóricas e práticas. No início, Lucas encarou aquilo como apenas mais uma obrigação a cumprir, parte de sua punição. Mas aos poucos, começou a se envolver de verdade. Conheceu jovens cheios de sonhos, que viam a carteira de habilitação como uma porta para oportunidades melhores de emprego e vida. Conheceu instrutores dedicados, que trabalhavam com poucos recursos, mas com muito coração. E começou a ver o trânsito de uma forma diferente. Não apenas como um espaço para ir de um lugar a outro, mas como um ambiente social onde cada pessoa tinha responsabilidade sobre a segurança e o bem-estar de todos. Uma das histórias que mais o marcou foi a de um rapaz chamado Daniel, de 18 anos, que tinha perdido o pai em um acidente de trânsito causado por um motorista bêbado. O jovem estava ali para aprender a dirigir, mas também para honrar a memória do pai, sendo um motorista responsável e consciente. Quando Lucas ouviu aquela história, sentiu uma conexão profunda. Pensou em Miguel, em como seria devastador para o menino se algo acontecesse com ele por causa de irresponsabilidade no trânsito, seja dele próprio ou de outro motorista. As semanas passaram e Lucas continuou cumprindo suas horas de serviço comunitário. Ao mesmo tempo, manteve sua rotina de trabalho e de fins de semana com Miguel. Ele notou que estava mudando. Sutilmente, mas consistentemente. Estava mais paciente no trânsito, mais disposto a dar passagem, menos propenso a buzinar irritado ou fazer gestos de impaciência. Estava também mais atento às pessoas ao seu redor, mais disposto a ajudar quando via alguém em necessidade. Um sábado, cerca de um mês depois da audiência, Lucas estava voltando de um passeio no parque com Miguel, quando viu um carro parado no acostamento. Era um casal de idosos que aparentemente estava com problemas no motor. Sem hesitar, Lucas parou, ofereceu ajuda e passou a próxima meia hora ajudando o senhor a identificar o problema, que acabou sendo apenas uma mangueira solta. Miguel ficou no carro observando o pai trabalhar, e quando voltaram para a estrada, o menino disse: "Pai, você foi legal ajudando aquelas pessoas." Lucas sorriu, sentindo um calor no peito. "É isso que a gente faz, filho. A gente ajuda os outros quando eles precisam. É assim que devemos ser." Mais tarde naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Lucas ficou pensando em quanto tinha mudado desde aquele dia chuvoso na estrada. O gesto que fizera tinha sido um divisor de águas, embora não da forma que ele imaginara. Tinha sido necessário ser confrontado, ser punido, ser forçado a olhar para si mesmo no espelho, para que ele finalmente acordasse e percebesse o tipo de pessoa que estava se tornando. Durante as últimas semanas de serviço comunitário, Lucas se tornou mais do que apenas um voluntário cumprindo pena. Ele começou a se envolver de verdade, sugerindo melhorias no programa, ajudando a conseguir patrocínios de empresas locais para a organização não governamental, até mesmo dando palestras ocasionais para os jovens sobre engenharia civil e segurança em obras e no trânsito. Os organizadores da instituição ficaram tão impressionados com seu envolvimento que o convidaram para continuar como voluntário mesmo depois de completar as 40 horas obrigatórias. Lucas aceitou sem pensar duas vezes. Ele tinha descoberto algo importante ali. Descobrira que ajudar os outros, fazer diferença na vida das pessoas, mesmo que de forma pequena, trazia uma satisfação que ele não sentia há muito tempo. Era como se uma parte dele que estava adormecida
tivesse despertado novamente. 3 meses depois da audiência, em uma manhã fria de fevereiro, Lucas chegou ao fórum para entregar alguns documentos relacionados ao processo. Enquanto esperava no setor de protocolo, viu a doutora Helena Carvalho descendo as escadas, carregando uma pasta e conversando com outro advogado. Quando ela o viu, parou por um momento. Houve uma hesitação em seus olhos, como se estivesse decidindo se deveria simplesmente acenar e continuar ou se deveria se aproximar. Ela decidiu pela segunda opção. Aproximou-se de Lucas com um leve sorriso no rosto. Senhor Lucas, como vai? Lucas sentiu um nervosismo instantâneo, mas forçou-se a manter a calma. Doutora Helena, bom dia. Estou bem, obrigado. E a senhora? Bem também. Obrigada. Vim aqui para protocolar alguns documentos. Vejo que o senhor também. Sim, apenas finalizando alguns papéis do processo. Houve um momento de silêncio constrangido. Então Helena perguntou: como está indo o serviço comunitário? Lucas sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno. Está indo muito bem. Na verdade, acabei me envolvendo mais do que imaginava. É um trabalho importante, e tenho aprendido muito. Tanto que decidi continuar como voluntário, mesmo depois de cumprir as horas obrigatórias. Helena pareceu genuinamente surpresa e contente. Que bom ouvir isso. Fico feliz que a experiência tenha sido positiva para o senhor. Foi mais do que positiva. Foi transformadora, disse Lucas com sinceridade. Queria agradecer? Na verdade, sei que isso pode soar estranho, mas aquele processo, aquela audiência, foi exatamente o que eu precisava. Me forçou a parar e olhar para mim mesmo, para o tipo de pessoa que eu estava me tornando. E não gostei do que vi. Então, decidi mudar. Helena o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Havia talvez um toque de admiração, talvez apenas aprovação profissional. Senhor Lucas, posso lhe dizer algo off the record, como se diz? Claro, por favor. Eu hesitei muito antes de processar o senhor. Não sou o tipo de pessoa que move processos por qualquer coisa. Mas naquele dia, eu estava realmente vulnerável. Tinha acabado de julgar um caso muito difícil em outra cidade. Estava cansada, preocupada porque minha filha estava doente em casa e eu não podia estar lá. Quando o pneu furou, foi a gota d'água. E então vi o senhor passar, olhar para mim e fazer aquele gesto. Aquilo me machucou de uma forma que não esperava. Me fez sentir invisível, desvalorizada, como se meu problema não importasse para ninguém. Lucas sentiu o coração apertar. Doutora Helena, eu sinto muito. Sinto mesmo. Se eu soubesse... Não, deixe-me terminar. Ela interrompeu gentilmente. O que eu quero dizer é que aquele momento também foi importante para mim. Me fez questionar algumas coisas sobre como eu venho lidando com o estresse do trabalho, com o peso de ser juíza, mãe, mulher tentando equilibrar tudo. E me fez perceber que às vezes eu também julgo as pessoas muito rapidamente, sem conhecer suas histórias. Quando o senhor admitiu sua culpa tão abertamente na audiência, quando falou sobre seu filho e sobre querer ser uma pessoa melhor, aquilo me tocou. Me fez lembrar que por trás de cada processo, de cada número, existe uma pessoa real com suas próprias lutas e dores. Lucas não sabia o que dizer. Ele não esperava aquela conversa, aquela abertura vinda de alguém que ele tinha visto apenas como uma figura de autoridade distante e impessoal. Helena continuou. Eu poderia ter sido mais dura com o senhor. A lei me permitia, mas decidi dar uma chance, apostar na possibilidade de mudança. E pelo que estou vendo agora, parece que não foi um erro. Não foi, garantiu Lucas. Eu prometo que não foi, e muito obrigado por essa chance. Não a desperdiçarei. Eles se despediram ali, e Lucas continuou seu caminho para protocolar os documentos. Mas aquela conversa ficou com ele pelo resto do dia. Ele tinha visto a doutora Helena Carvalho, não apenas como a juíza que o julgara, mas como uma pessoa completa, com suas próprias inseguranças e desafios. E isso o fez refletir ainda mais sobre empatia, sobre como cada pessoa que encontramos na vida está carregando seus próprios pesos, lutando suas próprias batalhas, mesmo que não possamos vê-las. Nos meses seguintes, Lucas continuou seu trabalho na construtora, seus fins de semana com Miguel e seu voluntariado na órgão de educação no trânsito. A vida entrou em uma nova rotina, mais equilibrada,
mais consciente. Ele percebeu que estava mais feliz, menos estressado, mais em paz consigo mesmo. O trabalho continuava exigente, mas ele aprendeu a estabelecer limites melhores, a não deixar que consumisse toda a sua energia. Um dia, cerca de 6 meses depois da audiência, Lucas recebeu uma ligação de Amanda. Ela queria conversar sobre Miguel, mas dessa vez não era sobre problemas ou desavenças. Ela tinha notado mudanças positivas no comportamento do filho e queria saber se Lucas também tinha percebido. Eles conversaram por quase 1 hora, e foi a conversa mais civilizada e produtiva que tinham tido desde o divórcio. Amanda comentou que Miguel voltava dos fins de semana com o pai mais animado, mais comunicativo, falando sobre as coisas que faziam juntos. Ela notou também que o menino estava mais empático com os colegas na escola, mais disposto a ajudar e compartilhar. E então ela disse algo que surpreendeu Lucas. Não sei o que você está fazendo diferente, mas está funcionando. Você está sendo um pai melhor. E eu queria reconhecer isso. Lucas sentiu os olhos marejarem. O reconhecimento de Amanda, depois de tantos anos de críticas e acusações mútuas, significava mais do que ele imaginava. Obrigado, Amanda. Isso significa muito para mim. E você sabe, eu tive que passar por algumas coisas, aprender algumas lições difíceis para chegar aqui. Mas valeu a pena. Ele não entrou em detalhes sobre o processo e a audiência. Aquilo era algo pessoal, uma jornada sua. Mas o resultado estava ali, evidente para todos verem. Ele estava se tornando uma pessoa melhor, um pai melhor. E isso se refletia em todos os aspectos de sua vida. No final daquele ano, a organização não governamental, onde Lucas fazia voluntariado, organizou uma cerimônia de formatura para os jovens que tinham completado o curso de educação no trânsito. Era um evento simples, realizado no pequeno auditório de uma escola pública parceira, mas cheio de significado. Lucas estava lá, ajudando a organizar, entregando certificados, conversando com os formandos e suas famílias. Durante a cerimônia, o coordenador da organização não governamental fez um discurso agradecendo a todos os voluntários e mencionou especialmente Lucas, falando sobre seu envolvimento e dedicação ao projeto. Houve aplausos, e Lucas se sentiu genuinamente tocado. Ele olhou para o público e viu rostos sorridentes, jovens cheios de esperança, famílias orgulhosas, e pensou em como sua vida tinha mudado, em como o momento de fraqueza na estrada tinha se transformado em um catalisador para a transformação pessoal. Naquela noite, já em casa, Lucas abriu seu laptop e começou a escrever. Não era uma carta desta vez, mas sim uma espécie de diário, um registro de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Ele queria documentar aquela jornada, não apenas para si mesmo, mas talvez para Miguel, para que no futuro o filho pudesse ler e entender que as pessoas podem mudar, que erros podem ser corrigidos, que sempre há oportunidade de se tornar alguém melhor. Ele escreveu sobre o dia chuvoso na estrada, sobre o gesto que fez, sobre a audiência, sobre a juíza que poderia tê-lo destruído, mas escolheu dar uma chance. Escreveu sobre o serviço comunitário, sobre as pessoas que conheceu, sobre as lições que aprendeu. E escreveu sobre o futuro, sobre seus planos e esperanças de continuar crescendo como pessoa, como pai, como cidadão. Quando terminou de escrever, já passava da meia-noite. Lucas salvou o arquivo, desligou o computador e foi para a cama. Mas antes de dormir, pegou o celular e mandou uma mensagem para Miguel, mesmo sabendo que o menino já estaria dormindo. Era apenas uma mensagem simples. Amo você, filho. Você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Na manhã seguinte, acordou com uma resposta de Miguel. Também te amo, pai. Você é o melhor pai do mundo. Lucas sorriu, sentindo o coração se encher de gratidão. Talvez ele não fosse o melhor pai do mundo, mas estava tentando. E isso, ele aprendeu, era o que realmente importava. Não a perfeição, mas o esforço constante de ser melhor, de fazer melhor, de amar melhor. Anos depois, quando olhasse para trás, Lucas identificaria aquele dia chuvoso na estrada como um ponto de virada em sua vida. Não porque o gesto que fez foi algo de que se orgulhasse, mas porque as consequências daquele gesto o forçaram a encarar verdades sobre si mesmo,
que ele vinha evitando há muito tempo. E ao encarar essas verdades, ao aceitar responsabilidade por suas ações, ao escolher mudar, ele encontrou um caminho para se tornar quem realmente queria ser. A doutora Helena Carvalho, por sua vez, também carregaria aquela experiência consigo. Ela continuou seu trabalho como juíza, lidando com casos variados todos os dias, mas sempre se lembraria daquele pai solteiro que fez um gesto na estrada e depois se transformou. Para ela, aquele caso reafirmou sua crença de que o sistema de justiça não deveria servir apenas para punir, mas também para educar, para dar chances de redenção, para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Ela também fez mudanças em sua própria vida. Começou a delegar mais responsabilidades no trabalho, a reservar mais tempo para a filha, a cuidar melhor de si mesma. E sempre que via alguém com problemas na estrada, parava para ajudar quando possível, ou pelo menos ligava para serviços de assistência, porque ela sabia, por experiência própria, o quanto aqueles momentos de vulnerabilidade podem ser difíceis e o quanto um simples gesto de bondade pode significar. Em uma tarde ensolarada de primavera, cerca de 2 anos depois da audiência, Lucas estava em um posto de gasolina quando viu um carro familiar no outro lado da pista. Era um sedã cinza, e ao volante estava a doutora Helena. Ela também o viu e acenou. Ele acenou de volta e ambos sorriram. Não houve necessidade de palavras. Aquele aceno, aquele sorriso, era o reconhecimento de 2 pessoas que tinham compartilhado uma experiência significativa, que tinham aprendido algo importante uma com a outra. Lucas encheu o tanque, pagou e entrou em seu carro. Enquanto dirigia de volta para casa, onde Miguel o esperava para um fim de semana de jogos e risadas, ele pensou em como a vida é estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Como um momento de mesquinhice pode se transformar em uma oportunidade de crescimento. Como as pessoas certas aparecem em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, mesmo que na época não percebamos. Como a justiça, quando aplicada com sabedoria e compaixão, pode realmente transformar vidas. Ele ligou o rádio e uma música alegre começou a tocar. Lucas aumentou o volume e começou a cantar junto. Desafinado como sempre, mas feliz, verdadeiramente feliz. Porque tinha aprendido uma das lições mais importantes da vida, que ser uma boa pessoa não é algo que você simplesmente é, mas algo que você escolhe ser todos os dias, em cada pequena ação, em cada decisão. E enquanto o sol brilhava no céu azul, iluminando a estrada à frente, Lucas dirigiu com cuidado, com atenção, com respeito pelos outros motoristas. Porque agora ele entendia que a estrada, assim como a vida, é um espaço compartilhado. Um espaço onde cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para que seja mais seguro, mais gentil, mais humano. E quando viu um carro parado no acostamento, alguns quilômetros à frente, com uma jovem ao lado olhando para o pneu furado, Lucas não hesitou nem por um segundo. Ligou o pisca. Alerta, estacionou atrás do veículo e desceu para oferecer ajuda. A jovem olhou para ele com gratidão, e Lucas sorriu, dizendo simplesmente: "Deixa eu ajudar. Todo mundo precisa de uma mãozinha às vezes." E assim, naquele momento simples e comum na estrada, completou-se o ciclo do gesto de mesquinhice ao gesto de bondade. Da pessoa que ele era, a pessoa que escolheu se tornar. Era uma jornada que nunca realmente terminaria, porque ser melhor é um trabalho constante, diário, infinito. Mas Lucas estava pronto para isso. Estava comprometido com isso, e pela primeira vez em muitos anos, estava verdadeiramente em paz consigo mesmo. O sol continuou brilhando, a vida continuou seguindo, e na estrada, como na vida, Lucas seguiu em frente. Não perfeito, mas tentando, sempre tentando ser a melhor versão de si mesmo. Para Miguel, para as pessoas ao seu redor, e principalmente para si mesmo. Porque no final, é isso que realmente importa. Não quem você foi, mas quem você escolhe ser a partir de agora.